Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Fechamos com um candlezinho safado. Esse aqui é um spinning top. Por que que ele é um spinning top? Porque ele é um candle que tem pavio para cima, pavio para baixo e um corpo visível. Se fosse com um pavio para baixo um pouco menor, a gente poderia dizer que era uma nuvem negra mal feita. Pode ser. Mas como ele fechou com um candle visível de fundo, né, com um pavio visível embaixo e um pavio visível em cima, chamamos esse candle de spinning top. O spinning top em si tem uma probabilidade de reversão alta quando aparece em uma região de resistência, porém bem menor do que esse tipo de candle aqui. Bem menor do que ele, ou até, né, essa brincadeira aqui, ou mesmo essa brincadeira aqui. Então são candles que têm uma força muito maior de reversão. O spinning top, como ele teve uma negociação corpo, que teve uma negociação plausível, nós não entendemos ele como um padrão reversivo forte. Mas o padrão que nós costumamos divulgar se mantém, que é o quê? Candle de impulsão, candle de impulsão, candle de reversão e candle que rompe a mínima, certo? E aí qualquer candle que romper a mínima talvez valha uma operação semana que vem na perda dessa mínima com o stop na máxima. E aí eu recebi uma pergunta interessante quando eu fiz esse tipo de constatação, que é uma das constatações padrões daqui do canal, perdão. E me foi perguntado o seguinte: Felipe, mas se a gente sabe que a probabilidade de queda não poderia já entrar aqui logo no fechamento do candle de indecisão? Não seria mais interessante, já que o stop ficaria menor? Então, aqui eu tenho que te dizer o seguinte: vamos voltar ao padrão básico. Trade é igual risco. Não existe trade sem risco, não existe risco sem trade. Risco sem trade existe se você estiver falando de outra coisa, obviamente. Mas trade é igual a risco, e isso você não pode esquecer. A partir do momento que você entende que trade é igual a risco, você precisa duas coisas serem exatamente clareadas. A primeira é o quanto de risco eu consigo correr e o quanto de risco eu posso adicionar ao meu trade. E aí você responde essas perguntas da seguinte forma. A primeira você precisa se conhecer. Você é capaz de aguentar comprar o Bitcoin aqui a um preço legal e vê-lo derreter até aqui e perder 50% da sua mão no Bitcoin, sabendo que daqui a pouco ele vai voltar a subir e você vai recuperar tudo isso com juros e correção monetária? Você aguenta ver, sei lá, 50 mil dólares virarem 25 mil dólares? Você aguenta ver 100 mil dólares virarem 50 mil dólares? Porque você comprou tendo a certeza de que ia voltar a subir, mas aí ele fez uma correção um pouco mais acentuada. Não que a sua análise de que aqui era o fundo estava errada. Aqui todo mundo estava esperando pelo menos um repique até essa região aqui dos 40 mil antes de uma queda mais acentuada. Entendeu? Então, a pergunta é, perdão, você aguenta? E aí é uma pergunta pessoal. Cada um sabe responder o próprio nível de risco que pode ocorrer. Beleza? E a partir daí você faz o cálculo, onde liga com a segunda pergunta, certo? Você faz o cálculo de quanto risco você aguenta correr e define seus parâmetros em relação a isso aqui. Por exemplo, se você shortar aqui, você estará errado pensando que pode cair e isso aqui é uma zona de resistência? Bom, errado você não está. É uma zona de resistência, temos indicadores técnicos de que isso aqui é o topo, mas não temos uma confirmação de que isso aqui é o topo. A confirmação vem através de um candle vermelho que rompa a mínima, ou pelo menos você adiciona probabilidade à sua intenção. Eu estou na intenção de shortar o gráfico, então beleza. A partir do momento que entregar um candlezão vermelho que romper a mínima desse candle aqui em 34 mil, eu tenho uma probabilidade maior de estar certo na minha intenção. E aí você adiciona a probabilidade. Para fazer isso aqui agora, você vai lidar com
probabilidades baixas de sucesso. Então, para que você faça isso, o que é fundamental? Você saber quanto você vai perder e quanto você aguenta perder. Então, se eu tenho uma banca de US$ 15.000 para poder operar futuros, por exemplo, poxa, e aqui é um trade arriscado, eu não vou entrar com o que eu geralmente entro no meu trade ali, sei lá, 5% da minha mão. Não vou entrar com esse valor aí. Não vou entrar ali na casa de 700, 800, 900 dólares por unidade, é o que eu arrisco num trade com uma banca de 15 mil, operando 5% em cada contrato que eu opero. Então, dessa vez eu vou colocar um pouco mais baixo. Se a minha mão total é 15 mil e eu gosto de utilizar 5% em cada trade, eu vou colocar agora um pouco menos, vou colocar, sei lá, US$ 500, porque US$ 500 numa brincadeira dessa aqui, tendo uma banca de 15 mil, e não tô exagerando, é assim que se gera uma banca desse nível, tá? Se você tem 15 mil, você bota 5 mil em um trade, você é inconsequente, tá? E aí você vai ter noção, pô, se eu tomar um stop aqui na máxima, eu vou perder 3% desses 500. Então, pô, beleza, então, vou estar perdendo ali uma faixa de, pô, uns 3%, pouca coisa, pouco mais aí de uns, sei lá, 20 e poucos dólares. Então, beleza, é um trade, é interessante para que eu, né, não, bem menos, uns 20 dólares mais ou menos, talvez menos. Então, beleza, é um trade que eu posso correr o risco. Posso correr o risco nesse trade aqui, sabendo que, né, porque é verdade, eu calculei aqui sem alavancagem, né? Então você bota 4% numa alavancagem de 10x, dá uma grana boa realmente. Então assim, pô, eu sei que eu posso perder quase metade desse capital se eu tomar um stop e o gráfico puxar na máxima aqui. Mas em compensação, se der bom, se ele pelo menos voltar aqui e ativar essas compras e buscar o mínimo o candle de expansão, eu vou ter 14%, que é alavancado em 10, 20x, pode dar aí uma grana muito alta, pode fazer com que meu dinheiro multiplique aí, sei lá, 400 vezes o meu risco. Então, pô, Felipe, vale a pena? Bom, o vale a pena aqui depende do que você considera possível para você fazer. Se você é capaz de colocar US$ 500 aqui, ou US$ 1.000 aqui, ou US$ 5.000 aqui, dependendo da sua mão, porque eu conheço diferentes tipos de trader. Eu conheço gente que tem 15 mil de banca, eu conheço gente que tem 100 mil, 300 mil dólares de banca. Né? Na minha gestão, US$ 1.000 aqui seria muito. Na minha gestão, US$ 1.000 aqui seria muito. Eu não colocaria num trade dessa magnitude, colocaria bem menos, certo? Não é o que eu estou acostumado a tradear nesse cenário aqui. Uma coisa é aqui embaixo, onde eu de fato entraria com de repente até mais para poder fazer uma gestão eficiente. Nesse momento aqui não seria interessante para mim. Mas o que eu preciso trazer à luz é esse conceito básico de gráfico antes de a gente continuar. Tudo depende do nível que você aguenta. Então, beleza, se eu sei que eu vou botar US$ 500 aqui, eu posso perder pelo menos 300 desses US$ 500. Se o gráfico subir, eu estou disposto a isso? Eu vou conseguir dormir bem? Eu vou conseguir viver bem sabendo que eu posso ter tomado a decisão errada? Por quê? Trade é igual risco. Você não vai ter lucro se você não correr um risco. Porém, você pode diminuir o seu risco, em compensação, diminuir o seu lucro. E aí, amigo, é uma resposta que você tem que dar a você mesmo. Certo? Certa maturidade, ela vai te trazer esse nível de autoconhecimento, que você faça isso de forma tranquila, entendeu? Por exemplo, o que eu faria, né? Eu não estou operando futuros agora, mas o que eu faria em um cenário onde eu operaria futuros? Eu colocaria pelo menos 4 compras diluídas aqui. Pô, sei lá, eu decidi que eu vou operar com US$ 2.000, eu botaria 500 aqui, depois eu botaria mais 500 no fechamento, depois eu botaria mais 500 aqui, e depois mais 500 lá embaixo, tudo com final lá embaixo em 29 mil. Eu diluiria a minha compra dessa forma e cada compra teria um stop próprio. Cada compra teria um stop próprio. Então, se ativou a primeira compra, o stop estaria aqui em cima. Se ativou a segunda, o stop estaria ali embaixo. E assim eu ia também fazendo um trailing stop até que desse bom ou desse ruim. Então, eu diluiria o meu risco. Mas aí é algo que eu já me conheço, é algo que eu já sei. Por isso, respondendo a pergunta que me foi dada, né?
é uma coisa pessoal, você precisa saber. O que que é a análise técnica padrão? O que o mais correto nível de análise diria para você é: aguarde até que venha o candle de impulsão perdendo $34.000. Aí sim, venda na mínima, coloque um stop lá em cima, mas aí o stop vai ficar muito longo, Felipe, então você diminui a alavancagem, porque o seu alvo vai ficar em compensação maior. Você já não vai estar com o alvo na mínima desse candle, você pode colocar um alvo um pouco mais abaixo, 28.500, porque o seu, a sua alavancagem também vai estar baixa. Então um trade como esse aqui também seria um trade interessante de se fazer. Né, digamos, né, a gente está especulando que fecharia aqui próximo nessa situação aqui. Então você ainda teria um trade aí de 1,7 de risco-retorno, que é um trade muito bom, com uma alavancagem baixa, que vai te dar um lucro interessante. Então nem tudo é 1000%, é 1000x, nem tudo é 900% de lucro para você postar no seu Instagram sendo o melhor trader do universo. Então respeite o mercado, faça tudo conforme está nas suas capacidades. Gastando muito tempo do nosso vídeo, prometo ser rápido a partir de agora. Então a gente tem esse tipo de situação aqui, onde a gente tem esse candle e nesse candle a gente precisa de uma confirmação. Tudo indica, dado que nós já tocamos na zona da 618, que este candle vai entregar uma reversão sim. A probabilidade maior agora é essa, porém algo fica extremamente em evidência, talvez devido ao tanto de hype que tem no gráfico, nós não venhamos a perder a 0,5. A gente venha a buscar a 0,5 e segurar nela. E aí já vale a pena, né, a partir da perda dos 34 mil, a gente pensar em operações um pouco menos alavancadas e feitas no gráfico intradiário. Qualquer repique no gráfico de 4 horas pode deixar essa bela operação para a gente aí. Por quê? Porque o próprio Bitcoin Wisdom já deixa bem claro que a zona dos 34 mil tem muita ordem. A gente entende que é porque é a mínima da semana que se fechou agora. Então, nessa mínima, considerando que nós temos um candle que confunde-se com um candle de reversão, dado que é uma zona de resistência, não seria errado imaginar que existe uma quantidade absurda de ordens aqui, e essas ordens podem ser de queda sim. Podem ser de queda sim. O problema é que é do Bitcoin que a gente está falando. E quando a gente fala de Bitcoin, é muito fácil a gente imaginar que essas ordens aqui vão ser ativadas, vai liquidar todo mundo que estiver pensando em venda, e aí sim vai continuar o processo de queda. Isso é possível de acontecer? Claro, a gente já viu isso acontecer 1 milhão de vezes. Né? Ele ativa a ordem de todo mundo, beleza? Chega ali embaixo, um monte de gente vende. Quando esse monte de gente vende, entra a pressão compradora das grandes corretoras e dos grandes players, estopa todo mundo que vai estar com stop aqui em cima e depois o gráfico volta a cair novamente. Por quê? Porque depois que romper essa máxima aqui, aí vai ter um monte de gente, os mesmos caras que tomaram stop aqui embaixo, na zona da compra, vão querer tomar stop aqui em cima na zona da venda. Por quê? O que vai acontecer? O amigão comprou aqui, vendeu aqui, porque perdeu a mínima dessa semana. Aí começou um pouquinho, depois virou a mão. Quando virou a mão, ele tomou stop aqui em cima, o que ele vai fazer? Imediatamente ele vai entrar comprado. Porque agora rompeu o topo vai continuar subindo. Aí o mesmo player que fez ele ser liquidado aqui, vai vender na cabeça dele e fazer ele ser liquidado lá embaixo. Isso acontece, Felipe, todo dia, toda hora, todo instante no Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin é uma máquina de transferir dinheiro dos afobados para os pacientes. Lembre-se dessa frase. O Bitcoin é uma máquina de transferir dinheiro dos afobados para os pacientes. Então, quando é que você é afobado? Quando você quer comprar uma zona de resistência, onde nitidamente está um gráfico esticado, com baixíssimo volume, com zona de sobrecompra do RSI. Isso aqui é ser afobado. Se você esperar toque na 0,5 ou pelo menos toque no topo anterior, aí você já não é mais um afobado. O problema é que para chegar lá vai ser necessário paciência. Por isso, não afobe, certo? Graficamente falando, é isso que nós temos. Essa semana a gente tem muitas falas do Powell, né? A gente tem aqui fala dele dia 9, a gente tem fala dele dia 8 também. Então, esperamos que essas falas sejam basicamente o mercado perguntando o que está passando na cabeça dele para não ter aumentado a taxa de juros num cenário horroroso americano. Né? Vamos ver o que ele tem para responder, vamos ver se ele sabe o que ele está fazendo, que aparentemente e economicamente, como grande estudante ávido de economia, eu sinceramente não entendo qual é o plano. Né? Obviamente ele sabe muito mais do que eu, então
Eu só quero entender o que ele está fazendo, porque aparentemente não parece nem um pouco inteligente. Um dia essa conta vai chegar, e o meu medo é o que vai ser do mundo quando essa conta chegar, certo? Então, assim, espero que essa semana façam essas perguntas para ele, que ele saiba responder, e o mercado, consequentemente, deve dar uma precificada nisso, dependendo de como foi, assim como precificou quando aconteceu a reunião do Federal Reserve e eles não aumentaram a taxa de juros, o mercado precificou para cima. Pode ser que o mesmo aconteça, dependendo do que ele vai falar, né? Então, vamos ficar de olho nessas reuniões, certo? Ethereum continua no seu padrão, tocou lá em cima, zona dos 1.900. Nesse momento a gente continua com o alvo lá embaixo em 1.500, também menos esticado do que o Bitcoin, sou obrigado a admitir, porém ele já vinha de uma tendência de baixa, então ele tocou na resistência. Se você leu o nosso livro, você sabe que o 60 é uma zona de resistência do RSI. Então ele tocou nessa zona de resistência e aí pode ser que ele volte para fazer o retorno até os 1.500. Claro, ele está diretamente correlacionado com o Bitcoin. Se o Bitcoin continuar subindo e ignorando todo mundo, ele também vai ir junto. Eu quero finalizar dizendo para vocês é o seguinte, antes da gente dar uma olhada rápida no SP, não esqueçam de dar uma olhada na Word, tá? Isso aqui é um padrão claro de cup and handle, né? Um gráfico de xícara. E esse gráfico de xícara está iminente, perdão, em um eminente rompimento. E o rompimento dele leva o gráfico facilmente até a zona dos 2 dólares e 60 centavos, certo? Eu tinha falado com vocês quando ela estava lá embaixo, quando ela ficou um e pouquinho, eu falei com vocês, então já tem lucro para a gente embolsar aqui, mas olha, fica de olho nisso aí, porque dependendo de como for a ascensão dela, a gente pode ver ela buscar ainda a 1,61, que seria basicamente a zona dos 2,85, certo? Então daria uma bela operação pra gente aí. Então fica de olho, não deixa passar essa oportunidade na Word. Eu tô até rodando um pouco dela. Por quê? Porque é uma cripto muito boa. É uma ideia muito inteligente. Por enquanto a empresa está trabalhando e eu tô acompanhando de perto. Certo? Uma última olhada no S&P antes da gente seguir o nosso rumo. S&P que fez uma belíssima impulsão, né? S&P que está em balanços, né? Tem muitos balanços ocorrendo lá nos Estados Unidos, certo? E justamente esses balanços, mais o cenário inflacionário de não aumento de taxa de juros, corroborou para essa belíssima pernada de alta, certo? Porém, essa belíssima pernada de alta ainda nos mantém numa tendência de baixa. Claro, se romper isso aqui, para essa semana, no caso, se romper o último topo formado ali próximo à região dos 4.390, aí pode ser que haja uma virada de tendência, porque tendência por enquanto é claramente de baixa, mas se romper o primeiro suporte, talvez ele busque fazer um fundo ascendente, e aí a gente começa uma tendência de alta no S&P. Uma tendência de alta no S&P vai levar Bitcoin e tudo mais para o infinito e além, certo? E é isso. Esse foi o nosso vídeo, ficou muito longo, mas eu acho que os 10 primeiros minutos eu trouxe uma noção fantástica, certo? Sobre gráficos e principalmente profissional. Então, sendo bem sincero, se foi útil para você, por favor, deixa o seu like, deixa um comentário também, compartilha com alguém, porque tem alguém que talvez esteja tradando totalmente errado, perdendo as suas finanças, se desesperando, porque não foca no básico, não foca nos princípios básicos, certo? E eu acho interessante para a gente e principalmente responsável a gente clarear a mente de quem ainda está começando ou de quem ainda não sabe como é que funcionam as coisas, certo? E no mais é isso. Muito obrigado se você ficou até aqui. Valeu. Tamo junto.